Oi, gente, tudo bem? Hoje começaremos a meta 6 de Ciências, falando sobre os impactos das atividades humanas no solo. Esse conteúdo está no módulo 2, capítulo 3, página 228. Nós já vimos que o ser humano interage com o solo de diversas maneiras, seja nas práticas agrícolas, na pecuária, na extração mineral ou então para a construção de estradas e cidades. Então agora falaremos de alguns prejuízos ao solo que podem ser ocasionados de maneira natural e intensificados com a ação humana. Primeiro, a erosão. A erosão é um processo causado principalmente pela chuva e pelo vento, em que as partículas do solo são arrastadas de um local para o outro. Pode acontecer a formação dos sulcos, que são essas grandes aberturas no solo. A gente chama isso de vossoroca. Esses pequenos fragmentos do solo podem se depositar no fundo dos rios. Então, quando chove, essas partículas podem ser levadas pela água até o fundo dos rios, provocando um outro problema chamado assoreamento. Isso faz com que o nível do rio acabe diminuindo e a camada do leito fique cheia de sedimentos. Dividimos a erosão em dois tipos. A erosão pluvial é aquela causada pela água da chuva. Então, na imagem aqui, nós percebemos que a água está transportando os sedimentos e a erosão eólica é causada pelo vento. Isso acontece na formação das dunas. Então, as partículas de areia são transportadas pelo vento, levadas de um lugar a outro. Os fatores que influenciam a erosão do solo. Então, os solos que apresentam maior quantidade de areia são mais desagregados. O que isso significa? Que as suas partículas não estão tão unidas, facilitando a erosão. Quanto mais rápida for a drenagem, ou seja, quanto mais rápido a água for absorvida pelo solo, menor é o risco de enxurradas. Então, na minha imagem aqui, tem uma enxurrada, a chuva está levando boa parte dos sedimentos do solo. Relevos inclinados são mais suscetíveis à erosão. Então, uma área em que a água possa escorrer com maior facilidade tem maior chance de acontecer a erosão. A vegetação é a principal proteção do solo. Então, aí a importância de não acontecer o desmatamento, porque são as raízes que conseguem segurar as partículas do solo, impedindo que a erosão aconteça. Quando ocorre o desmatamento, principalmente nas regiões que são próximas aos rios, às margens dos rios, esses sedimentos do solo acabam indo parar lá no fundo, no leito dos rios, ocasionando o assoreamento. Então, a vegetação continua sendo a principal proteção do solo. Compactação do solo. A utilização de equipamentos agrícolas como tratores, colheitadeiras e o pisoteamento de animais torna o solo compacto. Então, nós já vimos as características de um solo compacto, em que as partículas estão muito unidas. Nas cidades, o solo compacto, em razão das construções, pode provocar enxurradas e enchentes. Então, esse solo compacto impede a absorção de água, dificulta que a água seja penetrada no solo. E com isso, a água acaba ficando na camada superficial, provocando enchentes e enxurradas na cidade. No caso da agricultura, esse solo muito compactado impede também que a água chegue até as raízes da vegetação. Poluição do solo. Então, alguns fatores contribuem para degradar, poluir e intoxicar o solo. São eles os fertilizantes, os agrotóxicos, também chamados de defensivos agrícolas, os resíduos industriais, os resíduos urbanos, materiais radioativos e os metais tóxicos. Os resíduos domésticos são produzidos nas residências e costumam conter restos de alimentos, papéis, latas, vidros. É importante que a gente lembre da separação desses materiais, porque uma boa parte deles pode ser reaproveitada na reciclagem. Os resíduos industriais
são compostos por materiais diversos, como metais pesados e outros produtos químicos que podem ser prejudiciais aos seres vivos. Esses resíduos devem ser tratados ou descartados em aterros específicos. Eles não podem ser considerados como lixo comum, não podem ir ao aterro sanitário comum. E os resíduos hospitalares, são aqueles materiais provenientes ali de clínicas, de hospitais, eles devem ter um cuidado maior, porque eles podem provocar contaminação. Então, é indicado que para esses resíduos aconteça a incineração, que é a queima desse material. Por mais que a queima libere fumaça e essa fumaça seja prejudicial ao ambiente, consideramos que ainda é um dano menor do que deixar esse material exposto ou no local inadequado. Lá na página 234, tem um esquema muito legal que mostra o destino dos resíduos sólidos na cidade principalmente. Então, o nosso lixo pode ser levado para o aterro sanitário, como nós já falamos, para os incineradores, principalmente em caso de lixo hospitalar, e aquilo que puder ser reaproveitado para as usinas de reciclagem. Então, por favor, leiam as páginas 234 e 235. Pessoal, encerramos essa primeira parte. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam no Iônica. Um beijo, até a próxima!